Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte e da quarentena. Que quarentena? Esse é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele trouxe sua pistola de água azul para fazer o cast de hoje, Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos do Ratos. Trouxe outros brinquedinhos aí também, né? Epa. A pistolinha azul é só... Olha. Foi só que vocês viram, né? Tem uns outros brinquedinhos na maletinha aqui escondido aqui, que a gente vai poder usar bastante, né? Esse dia de hoje, vamos dizer assim. Aqui com a gente também, ele trouxe seu taco de beisebol e maleta para fazer o cast de hoje, Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo! Cara, hoje uma homenagem singela do Rato de Cinema, um dos grandes diretores da minha e da nossa geração, Joel Schumacher. Muito bem, que o Maguinho vivia detonando, hein? Vivia detonando. Agora o cara morreu, virou gênio. Mas a gente vai falar disso, Muito bem, e aqui com a gente também, ele trouxe sua submetralhadora e lançador de mísseis para fazer o cast de hoje, Rafael Salles. Fala, galera, beleza? Bom, esse filme pra mim tá mais pra documentário do que ficção, tá? Muito bem, nossa sabatina de hoje para descobrir se o filme é um clássico moderno. Nosso episódio de hoje é Um Dia de Fúria, Falling Down, de Joel Schumacher, com Michael Douglas, Robert Duvall, Rachel Ticotin, Tuesday Weld, Louis Smith, Frederick Forrest e Barbara Hershey. O filme é de 1993, todos nós tivemos que rever o filme, apesar de ter visto 500 vezes, menos o Maguinho. O filme custou 25 milhões de dólares, faturou só nos Estados Unidos 41 milhões de dólares. Tem uma coisa engraçada sobre esse filme, é que eles não têm os dados globais do filme, os números globais do filme. A arrecadação mundial eles não têm. Mas a gente sabe que esse filme foi um grande sucesso na época e tal. Só se nos Estados Unidos ele se pagou, você imagina que deve ter feito uma graninha também fora, né? O filme foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. Era um dos que estava disputando a Palma de Ouro em Cannes. Em condições normais, talvez esse filme não estivesse aqui, né? Nessa sabatina dos clássicos modernos. Mas, recentemente, teve o falecimento do Joel Schumacher. A gente entrou numa discussão no nosso grupo dos assinantes. Aliás, tem que ser assinante, você pode conversar com a gente, né, no momento da notícia. Aliás, eu fui descobrir do Joel Schumacher, imediatamente já botou no grupo e tal, o pessoal já tem as informações em primeira mão. É um dos benefícios. Mas enfim, a gente tava discutindo lá e aí a gente tava debatendo qual era o melhor filme dele. Eu acho que a maioria votou em Um Dia de Fúria, que aliás, eu fui pesquisar, não sei se vocês sabem, ele tem a melhor nota no Rotten Tomatoes, é o filme dele que tem a melhor nota no Rotten Tomatoes e no IMDb, 7,6, que pro IMDb é bem alto. É um filme que realmente é o melhor pra muita gente, inclusive pra esses sites oficiais. Vou começar ao contrário agora, vou começar com o Rafa. Vocês lembram quando vocês assistiram esse filme pela primeira vez? Vocês lembram mais ou menos a época que vocês ouviram falar do filme? Se vocês gostaram, qual foi a opinião que vocês tinham sobre o filme? Rafa? Cara, eu tava justamente tentando fazer esse exercício hoje, de lembrar de quando que eu vi esse filme. Porque, ele foi lançado em 93 eu tinha 10 anos, né? Não foi ali que eu vi. Uhum. E a gente também tava comentando que a gente nunca tinha visto esse filme em inglês. A gente viu dublado, então a gente só viu quando saiu na Globo. Sim. Provavelmente eu devo ter visto esse filme lá pelos meus 15 anos, pelos 14, 15 anos talvez, pela primeira vez. Tava tentando justamente fazer essa conta, assim, porra, quando é que foi? Mas deve ter sido por aí, uns 14, 15 anos, e achando incrível o cara dar tiro pro alto, porque o sanduíche não era igual ao da foto. Essa é a cena que acho que mais marcou as pessoas, cara, sinceramente. Acho que tem um Funko dele, cara, com um taco, a submetralhadora na mão e o hambúrguer na outra mão. Sinceramente, eu acho que tem. Se não tem, tinha o que fazer. Mas, enfim, Maguinho, você lembra quando você viu esse filme? O que você achou, se você gostou? Enfim. Então, 93, né? Rafa com 15, eu tinha 13, né? Eu não lembro se eu vi no cinema, mas eu me recordo, o Marcelinho sabe disso, quando eu era moleque, eu fazia coleção de pôsterzinho do jornal dos filmes. Eu tinha desse filme. Então, eu não lembro se eu vi no cinema ou se eu vi em casa, na TV a cabo, né? Já passava regularmente na versão inglesa e tal. Mas eu acho que eu vi com 13 anos mesmo. Não lembro realmente se eu vi no cinema ou se eu vi em casa, mas eu tinha o recortezinho dele até a cores, eu lembro, né? Tem cores que ficam na minha cabeça e esse recortezinho eu lembro e, cara, o filme tem cenas icônicas que a gente vai comentar aqui. Com certeza. Filipão? Eu também, primeira vez que eu vi esse filme deve ter sido com 15, 16 anos e certamente foi em VHS. Tá. Esse filme não chegou aqui em Campos.
E foi locadora, certeza. As lembranças que eu tinha do filme eram de cenas soltas, assim, né? De algumas revoltas que às vezes a gente tem no dia a dia e que no filme acontece e a gente acaba guardando pra gente, né? São cenas muito separadas, assim. O contexto geral do filme eu lembrava da história, assim, mas revisar ele foi bem legal, assim. Deu pra pegar muita coisa que eu não tinha pego da primeira vez. Mas foi por aí. Acho que 15, 16 anos, VHSzinho, locadora. Boa. Show. Só lembrando mais uma vez, pra quem tá ouvindo a gente, que obviamente a gente vai falar de spoilers de Um Dia de Fúria, que é um filme de 1993, que você provavelmente já deve ter visto. Se você não viu, você devia ver. Principalmente porque esse cast é sobre esse filme. Mas eu recomendo que você veja esse filme novamente, porque eu acho que rever o filme pra mim foi uma experiência muito, muito diferente. A lembrança que eu tenho desse filme, na verdade, é muito clara. Sempre que alguém fala pra mim Um Dia de Fúria, já vem na minha cabeça a cena de quando eu me toquei de que esse filme ia passar na Globo. Que eu vi na Globo, eu não vi no VHS, vi na Globo. Então eu tava comentando isso com o Rafa. Eu nunca tinha visto esse filme no áudio original. Então eu lembro quando quando chegava o final do ano, a Globo mostrava a lista de filmes que ia passar, né? As estreias que ia ter de filme que ia passar ao longo do ano na Globo. Que na verdade não passava ao longo do ano, passava em um período das férias e no final do ano. Mas aí eu lembro que passou Um Dia de Fúria e tal. E a cena até hoje eu lembro. Que é a cena dele segurando o lança-míssel, o garotinho do lado. E ele lançando o míssel e explodindo. E ele meio que tipo, ai meu Deus. É uma cena que me marcou. E eu acho muito legal essa cena no filme porque demora, né? Ele tá com o lançador de míssel, sabe que vai acontecer alguma coisa, as pessoas estão correndo e ele estica a cena e tal, não sei o que, eu achei legal. Agora, queria começar dizendo o seguinte: Um Dia de Fúria, pra mim é um título muito, muito, muito melhor que Falling Down, o original. Já começa daí. Tem gente que vive detonando as produtoras, né, que botam os títulos dublados aí. Um Dia de Fúria, eu acho sensacional esse título, cara. Eu acho que representa muito melhor o filme do que Falling Down. Com certeza. Belíssimo nome, cara. Belíssimo nome. Das poucas vezes, né, que a nossa versão aqui no Piniquim é melhor que a original. Sim, é raro. Segundo que o seguinte, vocês conseguem imaginar esse filme sendo lançado hoje no cinema? Que o protagonista dele, ele é preconceituoso, ele é um racista. Ultranacionalista. Extremamente nacionalista também. Sociopata, teria provavelmente voltado no Trump. E eu tava pesquisando que na época a comunidade coreana foi contra o filme por causa das coisas que eles falam pro atendente coreano no filme. Mas hoje isso ia ser 3 vezes pior. Certamente. Certamente. Esse, Isso nossa. não te passou pela cabeça vendo o filme? Lógico, mas essa é a parada, porque assim, a gente tinha essa lembrança de ter visto esse filme e os impactos eram, tipo, da cena do lança-míssil, da cena dele na lanchonete e tal, puto, porque o sanduíche não era igual ao da foto, mas vendo agora, ainda mais no contexto atual, né, que a gente tá vivendo nesse momento, né, do mundo, cara, a gente, puta, isso ia dar uma merda, mas, cara, assim, não vejo por que não fazê-lo, se fosse o caso, entendeu? Uhum. Tinha que fazer. Uhum. Certamente, se a gente pegar esse filme igual como ele foi feito, né, lançado hoje, acho que daria muito mais problema, assim, né? Provavelmente ele seria alterado de algumas formas, assim. Acho que não o filme todo, assim, acho que algumas cenas, de repente, seriam acrescentadas outras questões e seriam retiradas outras questões, talvez. Década de 90 já tinham essas questões, mas ainda era muita loucura, né? O próprio Clube da Luta já. Década de 90 é a década da banheira do Gugu, cara. Pois é. Só falar isso. Só isso já diz Na muito. hora do almoço, né? Foi o que o Rafael falou. A gente, quando viu muito moleque, não se atentava pra certas coisas. A lembrança que eu tinha é que ele era um psicopata, mas que ele tinha era tipo um justiceiro, assim, da Marvel. Tinha um senso de alguma coisa ali. É a lembrança que eu tinha. Mas, por exemplo, eu não me apeguei nas mensagens. Principalmente no início do filme, tem muita mensagem em muro, em cartaz, gente andando na rua, falando sobre AIDS, sobre pobreza. Uhum. Sobre aquela cena do banco, né? Como é que o cara fala? Economicamente inviável. É economicamente inviável. Então, esse tipo de coisa para adolescente passa batidaço, né? Mas o início do filme, principalmente, o cara meio que atira para todos os lados. Não só o personagem, mas o filme também busca algumas críticas, né? Eu acho que, assim, eu vejo com certeza possível um filme desse formato, até porque a gente tem uma diferença de 27 anos, as discussões, os problemas apontados no filme,
para tal loucura, entre aspas, são os mesmos de hoje em dia, porém com outra discussão, né? Com mais discussão, com mais gente falando, com mais gente dando pitaco. Acho que os problemas são os mesmos, porém com outros vultos agora. Então, eu acho que, assim, muda muito pouco, né? É um filme muito atual. Eu também, assim como o Felipe, Rafa, acho que você também, eu vi um outro filme, eu não lembrava de muita coisa, principalmente a parte simbólica do filme, os símbolos, tudo que remete, tudo que leva ele a ter aquela atitude insana, é o clique que faltava, né, pra ele sair do controle total. Eu não me ligava, principalmente no personagem do Robert Duvall, que eu não sabia nem que ele fazia parte do filme, tinha esquecido. E o arco dele é muito parecido, os dois buscando a mesma coisa, só que em posições diferentes, sair de um sistema, sair de um relacionamento louco. Mas eu acho que passar a história, né, de 93 para 2020, eu acho totalmente atual. Tudo que tá lá continua aqui hoje em dia. Com certeza. Sabe uma outra coisa que eu lembrei, vocês estavam falando, eu tava me lembrando aqui. Eu acho que esse filme envelheceu. O que não significa que ele envelheceu mal. Mas eu tô dizendo assim, a gente tá falando de 1993, né? Até citando o nosso querido assinante Pedro Coelho, é impressionante como o simples surgimento do celular, do aparelho celular, né? Mudaria completamente a trama desse filme. Completamente. Porque tudo começa por causa dos trocados que ele quer pra fazer a ligação no telefone público. Tudo começa ali. Sim. E volta e meia o telefone entra na história, né? Então, várias cenas eu tava pensando assim pra mim, resolveria se tivesse celular. De pensar que 1993 não tinha celular, a trama dessa faria total sentido. Agora, Maguinho, você viu o filme, né? Você reviu o filme, aliás, né? Você reviu. Sim, revi hoje pela manhã. Perguntinha pra você, qual é o nome do personagem do Michael Douglas no filme? É Defense, não é? Defense? Boa. Não é? Boa, respondeu. No crédito tá como Defense. Isso, exatamente. Alguém lembra o nome dele? Alguém lembra como Defense, mas eu não lembro. É o William Forster. Mas ele cita... Ele cita brevemente uma vez. Não passou de perceber. Quando ele tá falando com a mãe dele, né? Exatamente. No roteiro, o nome dele é Defense. Então, acho que faz sentido, né, nos créditos estar com isso. Mas não que isso seja importante, mas é um detalhe que, assim, que é muito, muito pequeno. Bill Foster, então. Em entrevista recente, o Michael Douglas, ele falou que essa é a melhor atuação dele num filme que ele já viu. É a atuação que ele mais tem orgulho. Então, a minha próxima pergunta pra vocês é o seguinte, agora eu vou voltar pro Maguinho. Papel marcante, como a gente falou, a gente lembra de muitas cenas desse filme. E é muito importante pro Michael Douglas também. O que você achou, revendo, da atuação dele nesse filme? Visceral, né, e eu acho que, assim, é um belo estudo de personagem, né, onde você começa a entrar na dele assim que o filme começa naquele trânsito. E aí, com uma edição muito perfeita, você vai começando a ver os pontos que vai estressando, é o calor, é a mosca, é a buzina, é o trânsito, é o ar-condicionado que quebra, tudo vai é como se a válvula estivesse girando, e em momento o gatilho ele é acionado, entendeu? E ele sai do carro e literalmente, foda-se no trânsito, vou pra casa, foda-se, vai andando. Então acho que assim, eu também concordo, assim, não vou precisar que é a melhor atuação de todos os filmes dele, não sei, teria que parar pra dar uma analisada. Mas com certeza é uma das melhores, sim. É um cara que ele vai se transformando ao longo do filme, mas nada é gratuito, assim. Você vê que ele não faz nada assim, tipo, vou ficar doido. Nada é proposital. Você vê que ele tem uma psicopatia muito interessante, psicologicamente falando, que ele acha que tá tudo ok, entendeu? Que as atitudes que ele vai tomando nas lojas, lá no fast food, lá com o cara que vai comprar a bota, são atitudes que ele acha... A família no churrasco, okay. Aquela famíliazinha lá. A família do churrasco, ele acha que tá, sim, tem atitudes normais, de uma pessoa que nitidamente é um psicopata, entendeu? No final do filme, ele cita, eu sou o bad guy? Sou eu o cara ruim? Sim, exatamente, entendeu? Então, assim, tudo é meio surpresa pra ele, mas o gatilho, ele vai numa crescente, uma atuação incrível, assim, bastante visceral e muito convincente. Tem vários estudos sobre esse filme na internet, se você procurar, aí que tá, a gente tá falando de clássicos modernos. Clássicos modernos são filmes que são analisados durante várias épocas e é isso que a gente tá fazendo aqui, mas uma das análises que eles fazem é sobre a bolsa e a maleta. Assim como em vários outros filmes, maletas, carregar uma mala é um simbolismo pra alguma coisa, né? Pulp Fiction é um exemplo desse, mas nesse filme, a escolha que ele faz é uma escolha de caráter mesmo, né? Você quer escolher essa bolsa nova aqui, que representa a violência,
sobrevivência, que representa o seu lado animal, você quer escolher a sua bolsa de trabalho, que representa a sociedade e o que você precisa fazer para cuidar da sua família. Como ele anda, como ele fala, eu acho que tem um estudo interessante aí. A atuação do Michael Douglas, de fato, nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas o Michael Douglas é um ator, assim, que nunca... Eu não me lembro de ter uma atuação ruim, que você fala assim, nossa, o Michael Douglas tá mal. Mas também não tem nenhuma atuação que você fique exacerbado, assim, com o Michael Douglas. Mas ele sempre foi muito regular. Mas esse que é o ponto do filme que eu acho, assim, que é interessante. Todo mundo acha que em algum momento, num dia muito ruim, numa época muito difícil, você já teve um estalo de querer levantar do carro e sumir. Acho que todo mundo já teve um momento assim. A gente não teve essa coragem, vamos dizer assim, esse desprendimento da vida. Esse tipo de coisa, algumas coisas que ele se revolta ali, a gente compra, assim, você fala, pô, eu me revoltaria com isso. Tem umas questões dele que mesmo naquela loucura ele ainda guardou pra si, né? Então, isso deixa o personagem muito mais interessante, né? Realmente, é um personagem muito marcante, assim, e essas nuances do filme me agradaram bastante, revendo, assim, hoje mais velho, mais... Sim. Detalhes que a gente não reparava na época, né, Felipe? Que é normal também não reparar. Normal. Né? Analisando bem o filme, eu também não lembrava muito do Robert Duvall no filme. Eu pesquisando aqui, eu fui ver que o storyline dele, né, a linha narrativa do personagem dele é tão longa quanto a do Michael Douglas. Então, ele poderia ser tão protagonista no filme quanto o próprio Michael Douglas no filme. E eu acho interessante também a história dele, eu achei bem legal. Acho que ele tá se divertindo muito fazendo esse papel, sabe? Você vê que em vários momentos ele tá rindo, ele tá cantando, ele tá... Você vê ele no Poderoso Chefão, você vê ele em outros papéis, você vê que ele é um cara muito animado, muito feliz, muito diferente do personagem dele do Poderoso Chefão. Só um breve comentário. A gente, nessa nossa introdução, eu te falei pra vocês que eu não tinha noção do personagem do Robert Duvall, eu não tinha esquecido. E como foi interessante ver, cara, assim, a atuação, e eu concordo com você também, que ele também poderia ser um belo protagonista, porque eu acho que o filme não tem um vilão, o vilão é o próprio sistema, o vilão, né, no filme não tem. Mas o que eu acho assim eu não tinha ali, aí eu fui vendo e falei, cara, como os dois são muito diferentes por fora, né, como eu falei, mas idênticos por dentro, né? São os dois homens que estão no limite da razão, um se apoiando mais no aspecto primitivo, né? De fazer justiça, vamos dizer assim, e o outro muito mais na lógica, assim, né? De dever cumprido, eu tenho que continuar policial e tal, e sair daquela loucura, daquele cara, mulher psicopata. Então, assim, foi muito interessante perceber que o Robert Duvall também é um puta personagem que eu não tinha ideia, nem lembrava que ele existia. A esposa do Robert Duvall é a outra psicopata do filme, é ela. Também, total. Ali, completamente. Mulher surtada. Ali, meu Deus do céu. Se ela nunca matou ninguém, ela já baixou o aplicativo, só falta instalar. Ali... Pô, a história que ele conta, que ele se atrasou, a mulher achou que ele tinha morrido, ele entrou, ela achou que era o fantasma dele. Essa história é muito boa. Caralho. E outra coisa, só pra fechar, Maguinho, o filme tem um vilão, cara. O vilão do filme é o nazista. Sempre é o nazista. Sempre é o nazista. Tá certo. Sim, verdade. Agora, olha só, um outro detalhe interessante é o fato de que eles só se encontram no final do filme, né? A única cena dos dois juntos é no final do filme. Porque eu fiquei pensando o filme inteiro disso, falando, puta, seria, né, esses dois atores e tal. A cena é boa, mas é só no final do filme. Agora, olha só mais umas curiosidades, assim, que eu acho legal. Primeiro, a questão da pistola d'água, que é mostrada algumas vezes ao longo do filme, até que ela realmente toma um papel principal lá pra última cena do filme, né? Eu nunca tinha me atentado a essa pistola d'água, e é um elemento que eu sempre acho legal, quando você apresenta isso ao longo do filme e lá no final ela tá lá. O diretor de fotografia desse filme, não sei se vocês repararam, é o Andrei Bartolowski, que foi o diretor, que depois virou diretor daqueles filmes do Jet Li, com o DMX e tal. Mas ele é o diretor de fotografia de todos os Máquinas Mortíferas e vários outros filmes, assim, famosos. E ele ganhou prêmios por causa desse filme, pela fotografia desse filme, pelos enquadramentos. Eu achei muito bom, assim, eu achei bem atual, assim. Achei bem interessante. Algumas curiosidades, seguinte, o Iron Maiden, a música Man on the Edge, Rafa, ela é baseada nesse filme. Sim, sobe. Fala. Pera aí, vou assumir as heads aqui. Por favor. O editor, solta o Maiden. Você sabia dessa, Rafa?
Sabia, lógico que sabia, pô. Inclusive, ela foi escrita pelo Blaze Bayley, que era o vocalista na época, né? Infelizmente. Eu me posiciono, eu sou fã de Iron Maiden, mas eu me posiciono, acho ele um bosta. Mas enfim, ela foi escrita por ele e pelo Jenny Gers. Ela foi o primeiro single do álbum X Factor, que era o primeiro single, o primeiro disco que o Iron Maiden estava lançando com o Blaze Bayley nos vocais. A letra, a música, né? Fala exatamente o que rola no filme, né? Começa falando The freeway is jammed and packed from miles, né? Fala que a freeway tá completamente engarrafada, né? Em milhas e milhas à frente. O carro é um forno, né? E você tá lá com calor e tal. O cara não consegue nem levar, né, o presente da filha e tal. E ele canta, né, o nome do filme original em inglês, Falling Down, né? No refrão. Uhum. Você sabe que tem outra banda que se inspirou nesse filme, não a música, mas o clipe. O Foo Fighters fez um videoclipe chamado Walk, que é inspirado e ela repete cenas desse filme. E, por último, a última curiosidade que eu quero falar pra vocês, que eu achei interessante, a lata de Coca-Cola, que custa 85 centavos em 1993 na loja do Sr. Lee, custaria $1,58 e aqui no Brasil, R$2,79. É razão ou não é pra dar uma estacada pra cima? Ah, com certeza, né? Isso, nessa hora, quando eu vi 85 centavos, cara, isso nunca custou aqui no Brasil. Nem faça a conversão que você quiser, nunca custou isso aqui no Brasil, cara. É o preço de venda na loja, não é o preço de atacado, não. É o preço de venda na loja, 85 centavos, caralho. E fez ele surtar, hein, Rafa? Olha só, senhores, o sucesso desse filme, pra quem não lembra do timeline, o sucesso desse filme é que garantiu que o Joel Schumacher dirigisse o Batman Eternamente, que foi em 1995. Foi desse filme que ele pulou pro Batman. E aí depois, em 1997, ele fez o Batman e Robin, que foi o segundo filme. Aí a carreira dele acabou. Aí deu uma declinada, né? Ele tava indo bem e tal, Batman Eternamente, eu não curti, mas enfim, fez sucesso, fez um puta de um sucesso. E aí veio o Batman e Robin, foi um fracasso colossal. O Marcelo, curioso que entre os dois Batmans, que eu também não gosto, nenhum dos dois, ele fez O Tempo de Matar, que é o outro filme dele que é bem lembrado também, né? Uhum. Então meio que ele fez um filme bom, fez uma cagada, fez outro filme muito bom, e aí Batman e Robin, desculpa, mas não dá nem pra chamar de cagada. Eu até elogio chamar de cagada, Batman e Robin, mas enfim. Mas olha só, o Joel Schumacher faleceu agora no último dia 22 de junho, como eu falei no início do cast. Ele teve uma batalha longa contra o câncer, ele morreu aos 80 anos. O último trabalho dele que eu vi na televisão foi o House of Cards. Ele dirigiu 2 episódios do House of Cards, na época que eu ainda vi o House of Cards. Eu fiquei até surpreso quando eu vi lá, dirigido por Joel Schumacher. Eu falei, putz, os episódios dele são muito bem dirigidos. Ele era um bom diretor. Agora, eu fiquei pensando assim, qual foi o último filme dele que eu vi? E o último filme dele que eu vi não foi nem no cinema, mas o último filme dele foi número 23 de 2007. Lembram desse filme? Com o Jim Carrey? Pois é, dele. É dele. Eu lembro quando o Maguinho viu, cara, a revolta que ele tava. Por isso que eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, vou voltar à pergunta no início, na verdade. Você acha que esse foi o melhor filme da carreira dele? Eu queria que você fizesse uma apanhada aí, já que ele te emocionou tanto. Cara, eu acho que assim, a gente comenta muito sobre... Eu comentava muito sobre ele contigo, né? Mas eu acho que assim, o Joel Schumacher fez a carreira dele nos anos 90, né? Por isso que eu falo que ele fez muito parte da minha adolescência, né? Com filmes como Tempo de Matar, por mais que o próprio Um Dia de Fúria, tem Linha Mortal, tem O Cliente, que é bem legal também. Os dois Batmans realmente vergonha ali. Eu lembro que eu fiz um comentário com você, Marcelinho, na época, que eu falei que Joel Schumacher fez Gotham City parecer um desfile da Mangueira, né? O que tinha de verde e rosa em Gotham City, eu falei, cara, isso parece desfile da Mangueira. A partir dos anos 2000, tirando o Por um Fio, que é de 2001? 2003, eu acho. acho. 2001, Por um Fio. É interessante, é uma dinâmica interessante, é uma montagem interessante. A partir dali, eu acho que ele meio que é ladeira abaixo. Fantasma da Ópera é uma merda, e por aí vai, entendeu? Então eu acho que ele fez o nome dele, pra quem tem quase beirando aos seus 40, curtiu muito ele nos anos 90, como eu, entendeu? Teve o seu nome marcado, e principalmente pra gente, assim, ele fez filmes muito importantes e muito influentes na nossa, né, gente mais jovem, começando a curtir cinema, entender de cinema, estudar e etc e tal. E ele tem uma filmografia muito diversificada, né? Até filme de super-herói ele conseguiu fazer. O último filme dele que eu vi, que eu me lembro de ver, eu vi no cinema, mas não foi número 23, não, foi Reféns.
Estão lembrados desse filme? Lembro, Nicolas Cage. Um filme com, eu nem vi esse filme, cara. Com Nicolas Cage. Mas foi o que o Maguinho falou, o forte dele, assim, a filmografia, os melhores filmes dele são ali da década de 90 mesmo, pegando por um fio, né? E eu acho que no finalzinho da década de 80 talvez tenha algum filme ali também que seja bacana. Ele fez aquele Tigerland, né, dele? Sim, também, esse eu gosto, eu acho legal. Então a década de 90 dele, pô, foi um saldo bem positivo, né? Foi boa. Tirando os Batman. Tirando o pior filme Batman, de todos os tempos, claro, sim. e o Batman Eternamente, pelo visto fez bastante filme, né? Porque Um Dia de Fúria 93, Cliente 94, Batman Eternamente 95, Acho Tempo de Matar 96, Batman Robin 97. Ele fez quase um filme por ano na década de 90, praticamente. O cara trabalhou bastante. Então, 99 tem 8mm, Filipão? 99. É de 99, né? Cara, eu gosto desse filme, cara, desse 8mm. Também gosto. Eu gosto. Então eu quero saber, Rafa, você é o melhor filme da carreira dele e o que você acha da carreira dele? Cara, pra mim é o melhor filme. Eu não vou fugir da raia de cara, não. Pra mim é o melhor filme da carreira dele. Assim, eu não me lembrava, né, do último filme que eu tinha visto, até vocês mencionaram o número 23. Pra mim era o Por um Fio. Né, que é de 2002, né, se eu não me engano. Né, porque o Puro Fio era o filme que eu me amarro, e é o filme que eu achava que o Colin Farrell ia ser o novo Al Pacino, né? mas esse filme, cara, o que me chamou a atenção nesse filme é que nessa época eu era um fanboy fudido de 24 horas, e eu sabia que o cara que ligava era o Kiefer Sutherland. Então, pois é. Kiefer Sutherland podia estar narrando história de Niná que eu tava ouvindo. E cara, a carreira dele tem seus não muito altos e baixos, e tem essas cagadas que ele fez com o Batman, né, cara? Porque assim, não é porque morreu que tem que virar nome de rua, né? Peraí. Assim, ele fez muita merda. Gente, mas assim, pode ser o melhor filme dele, pode não ser. Pra mim é. Eu olhando a lista, assim, é o que eu, assim, mais tinha tesão de ver de novo mesmo, era esse filme. Só que a pergunta aqui não é se é melhor filme ou o pior filme. A pergunta aqui é o seguinte: é ou não é um clássico moderno? Então chegou o momento da decisão. Aqui a gente vai bater o martelo. Fizemos um belo apanhado. Aqui é o momento da conclusão. Então eu vou voltar pro Filipão pra bater o martelo. É um clássico moderno ou não, Filipão? Vamos lá. De fato, você falou que o filme envelheceu, né? Mas eu acho que não envelheceu mal, não. Como o Maguinho falou, muitos dos problemas ali ainda são bem atuais, né? Você comentou a questão do celular e tal, realmente mudaria bastante a história, mas eu acho que outras coisas seriam acrescentadas ali, né? Como a gente mesmo já citou, o Rafael aí falou absurdamente do Iron Maiden. Foi um filme influenciou, principalmente na época do lançamento, né, de várias formas. E como a gente já mencionou, né, a gente também até hoje, está falando quase 30 anos, a gente se identifica um pouco em alguns momentos com o filme, né? Tem uma história pertinente, tem uma jornada pesada, é um estudo de personagem muito bom, mas tem mescla bem, tem essa outra jornada do personagem que cresce durante o filme. A primeira metade do filme eu acho que ele conversa as 2 vezes com a esposa, depois que isso vai crescendo, essa coisa da aposentadoria dele, né, seu último dia. Esse é outro clichêzão do cinema também, né? O último dia, ser uma coisa definitiva, né? Aposentadoria, não vai acabar. E eu particularmente gosto muito do filme, mas eu acho que clássico é um carimbo muito pesado. Eu acho que Um Dia de Fúria assim, eu acho que não vai receber esse título, não. Não de minha parte, pelo menos. É um grande filme, um dos grandes filmes dos anos 90, mas eu acho que clássico é um pouco demais para um Dia de Fúria. Beleza. Primeiro voto, não, então, pro Um Dia de Fúria. Vou para Rafaelo Salles. Cara, eu vou engrossar o couro com o Filipão, cara. Eu acho que, apesar de ser um daqueles filmes que são emblemáticos para representar uma década, isso não necessariamente faz dele um clássico, né? Eu acho que ele precisaria de repente, sei lá, um pouco mais de bagagem ou de profundidade para poder ser efetivamente um clássico. Se você começa a citar outros clássicos, você vê que ele destoa um pouco. Como eu falei, ele tá dentro da cultura pop dos anos 90, ele é um filme que a gente, né, sempre lembra, é um elenco, né, muito bom, né? A gente cansou de falar aqui do Michael Douglas e do Robert Duvall, mas eu acho que também esse badge de clássico moderno eu acho muito pesado pra ele. É um filmaço. A gente falou, a nota dele no IMDb é 7.6, é um notaço. Cara, é um filme que, se eu não tiver porra nenhuma pra fazer, tiver passando na televisão, eu não tiro, mesmo dublado, mas clássico, não acho que é demais pra ele. Boa.
Quando a gente teve a ideia desse cast, eu pensei, imediatamente já tinha a resposta na minha cabeça. Não é um clássico moderno. Quando eu comecei a ver o filme, na minha cabeça, você vê vários probleminhas com o roteiro, né? Tem alguns probleminhas, a gente pode não ter falado de todos, mas umas coisas me incomodam, mas eu tive uma experiência boa revendo o filme. Eu lembrei, assim, um fato de que quando criança eu vi esse filme, algumas coisas ficaram comigo, e a gente falou isso nesse cast. Agora, como adulto, eu fiquei reparando outras coisas. A gente também falou isso nesse cast. E a experiência, no geral, pra mim foi diferente. No final do filme, revendo o filme, óbvio, você tem um filme que você viu, tem na tua cabeça, que você lembra, e tem um filme de depois de você rever o filme, você começar a pensar. E revendo o filme, eu fiquei com a pergunta. Eu já não tava tão fácil dizer não, vamos dizer assim. Eu acho que realmente algumas coisas me incomodam, mas vários filmes as coisas me incomodam. Eu não colocaria ele como um clássico no nível de Um Poderoso Chefão, de um, sei lá, né? Mas dentro dos anos 90, ele, sem dúvida, é um filme que se destaca. E eu acho que, assim, se você for falar da humanidade, se você precisar botar alguns filmes numa cápsula, esse é um filme que representa muito bem a geração dos anos 90 e a nossa geração de hoje. Então, eu acho que pelo simples fato dele ter plantado a dúvida na minha cabeça, eu vou votar sim. Ele é um clássico moderno, sim. 2 votos não e 1 voto sim, Maguinho. Agora é contigo. Bom, tava aqui escutando vocês, cara, excelentes questionamentos. Tava aqui pensando, eu vou muito na que Rafa e Felipe falaram, assim, até você também, Marcelinho, falou, quando eu lembrando do filme, que eu não revia há décadas, eu falei, cara, tudo bem, pode ser um dos grandes filmes do Joel Schumacher, mas para ser um clássico moderno, eu vou ter que rever e se realmente é isso mesmo, eu não lembrava de muita coisa da trama. E eu acho que o filme, ele te ganha a empatia logo no início, né, aquele estresse inerente de trânsito, da rotina da metrópole, quem nunca quis ou pensou em fazer algumas coisas que ele comete, né, naquelas lojas. É claro que o nosso consciente segura. O celular, hoje em dia, diferente daqui de 27 anos atrás, é um mero de um adereço, porque todos os problemas acerca da sociedade em 93 estão em 2020, porém com outra discussão, tá tudo ali no mesmo pacote. E eu acho que, dadas as proporções, Um Dia de Fúria é um excelente filme que mantém a estética dos anos 90. Quem quiser saber como que eram os anos 90, é um filme que você pode indicar para entender como é que era o contexto histórico da sociedade americana, Parará Pão Duro. Mas eu acho que o nome do cast é muito importante. Clássicos modernos, como o Clube da Luta, como o Drácula de Bram Stoker, como o Soldado Ryan, como, enfim, filme que a gente já fez e que são, na minha opinião, são triple A, entendeu? E o Um Dia de Fúria, eu acho que ele carece um pouquinho de uma história mais profunda. Eu queria saber um pouquinho mais, gostaria, mas o filme é muito redondo. Pô, é com pesar, mas eu não coloco como clássico moderno, mas é um excelente filme. Eu acho que é importante as pessoas verem para que a gente entenda que as mazelas da sociedade, elas não mudam. O ser humano é assim em 93, em 87, 2050. Eu acho que é o mal do ser humano. Muito bem, Maguinho, muito bem. Bom, então, selo Ratos de Cinema não é o clássico moderno ainda. Eu queria saber de vocês, ouvintes, o que vocês acham? É um clássico moderno? Pra você, não é? Depois de tudo que você ouviu aqui, acho que vale a pena rever o filme de novo. Então, tá lá na HBO Go, então, pô, muito fácil de assistir. É um filme que, mesmo você tendo visto, vale rever, sem dúvida nenhuma. Isso todo mundo concorda, né? Vale rever o filme. Sim, com certeza. Com certeza. Claro. Não, sem dúvida. O fato, que fique claro, que o fato dele não ter ganho a chancela de clássico moderno não desmerece o filme. Nem um pouco. De forma alguma, de forma alguma. É um puta de um filme. Pra ver, né, se estiver passando na televisão, se você tiver a oportunidade de pegar no HBO Go, pega pra ver. Perfeito. Então eu quero ouvir dos nossos queridos ouvintes, por favor, respondam aí nesses posts aqui, Facebook, Instagram, manda e-mail pra gente, enfim. Responde o que vocês acham desse filme do Joel Schumacher
considerado por muitos o seu melhor filme. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou começar com o Rafaelo, porque quando eu citei, a gente citou de fazer um clássico moderno no Dia de Fúria, Rafaelo lá de trás, sabe aquele cara que tá lá atrás no estádio, lá falando, levanta a mão assim, sabe assim? Eu vou nessa, hein? Então eu quero agradecer muito o Rafa. Muito feliz de estar fazendo mais um cast com você, Rafa. O Rafa às vezes dá uma sumidinha, mas sempre tem um cast especial assim que ele retorna. Então, obrigado, Rafa, e deixe seus contatos aí. Não, cara, eu que agradeço, né, a oportunidade mais uma vez. É que realmente nem sempre eu consigo me fazer presente, mas eu tô sempre vendo ligar lá no grupo. Quando pinta algum tema, opa, agora esse aí é comigo. Pera aí, manda essa bola pra mim aí. Porra, esse é um filme que não podia deixar de ser. Também quero saber de vocês aí, a galera, né, o que vocês acham. Então, se quiser trocar uma ideia comigo sobre o filme, é só procurar nas redes sociais Rafaelo Salles, não tem erro, Facebook e Instagram. E vejo vocês na próxima. Muito bem, obrigado, Rafa. Filipão, vou partir para você também, nosso professor. Obrigado por mais uma aula aqui. E eu queria que você deixasse seus contatos também para os nossos ouvintes. Então, gente, uma aula não, né? Somos todos professores, né? Vamos botar assim que aqui o nosso papo sempre é de alto nível, né? Mas os questionamentos que a gente debate aqui sempre enriquecem muito o filme. Em alguns casos até dá vontade de sair daqui e ver o filme de novo, assim. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, os amigos aqui, agradecer aos ouvintes, aos nossos assinantes. E dizer que eu estou nas redes sociais, como no Facebook como Felipe Fernandes, e no Letterboxd como FG Fernandes. Também daqui a pouquinho está subindo umas palavrinhas sobre Um Dia de Fúria. Então, agradecer mais uma vez e um abraço para todos. Muito bem, obrigado, Filipão, mais uma vez. Maguinho, eu queria partir para você também. Eu acho que você, assim como eu, viu vários desses filmes do Joel Schumacher no cinema, e eu acho que esse cast, acima de tudo, é uma homenagem ao trabalho do Joel Schumacher. Que teve altos e baixos, como a gente falou, mas, enfim, quando teve os seus altos, são filmes que realmente marcaram, né? Então, eu queria te agradecer e queria que você deixasse os contatos também. Exatamente isso, Marcelo. Queria agradecer também a todos os nossos queridos ouvintes, assinantes, a vocês da mesa. É muito bom falar, né, de um diretor que fez parte, independente da qualidade das suas obras, fez parte das nossas vidas, principalmente nos anos 90, né, um bate-papo excelente, um filme recomendadíssimo. Enfim, estou nas redes sociais, Marcelo Perello, tem Facebook, tem Instagram, as redes sociais também do Bar Calabouço, tem Facebook, tem Instagram. É isso aí, galera, estamos sempre aqui em modo quarentena, pensando em vocês. Um abraço a todos, continuem consumindo tudo que vocês puderem imaginar em qualquer mídia, em qualquer serviço de streaming. É isso aí, galera, um abraço e até a próxima. Muito bem, obrigado a todos vocês, muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado especial para os nossos assinantes que mantêm a gente aqui trabalhando, mantêm a gente fazendo cast e divulgando e publicando, enfim. Então, um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Falling Down, lá no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e somos todos economicamente inviável. Sobe o Iron Man.